Vamos ler a Bíblia. João, capítulo 5. Ontem foi 4, mas hoje nós vamos ler o 5. João, capítulo 5, versículo 1. Se vocês acharam, João, capítulo 5, a partir do versículo 1 eu vou ler. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus aos que fora curado: Hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhes respondeu: O mesmo que me curou me disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha, quem já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Nós lemos até o versículo 15. Quando nós lemos a Bíblia pela primeira vez, a Bíblia é dura e sem graça, mas depois eu descobri, naquele tempo eu não sabia. Na Bíblia, eles tiraram todos os tipos de emoções humanas. A emoção, porque é diferente para todas as pessoas, porque cada um pode ler a mesma coisa, mas porque cada um tem um tipo de emoção. Porque a Bíblia ela é verdadeira, é a verdade, então ela tirou toda a emoção. A Bíblia ela é dura, porque ela não tem emoção nenhuma. Então, lendo a Bíblia uma vez, lendo duas. O que é incrível, se não for por Deus, não tem como escrever assim. Muitas vezes eu sinto isso. Depois que eu recebi a salvação, eu acho que depois de uns 3 anos, mais ou menos por aí, um dia tem 24 horas. Fora a hora de lavar o rosto, tomar banho e comer e dormir, eu não largava a Bíblia, mas até para dormir eu dormia abraçada na Bíblia. Quando Deus criou o coração do ser humano, tem tristeza, angústia, felicidade, paz. Mas o coração do homem, quando se encontra com o coração de Deus, essa é a maior emoção que uma pessoa pode sentir. Então, quando eu leio a Bíblia, é formado um coração que não existe nesse mundo. É porque eu não me expresso bem. Mas, lendo sozinho essa Bíblia, o que eu fico mais agoniado, nossa, então, por mais que, como é que eu não consigo expressar isso direito? E mesmo quando eu penso que estou expressando bem, mas tem pessoas que ficam me olhando com cara que não estão entendendo nada. Assistindo o filme Ben-Hur, é um filme de 4 horas, mas é um filme assim muito bem feito. Nossa, se eu fizesse uma pregação dessa forma, como seria, eu imaginei? Com certeza, Ben-Hur, ele foi bem caro para fazer, né? Mas a minha pregação eu não consigo fazer ela tão cara assim. Mas o que eu fico mais chateado, aquelas coisas que eu sinto no coração. Essa vez, por essa semana,
Eu não consegui falar sobre João capítulo 4, mas hoje eu fiquei muito próximo da mulher samaritana e quero me aproximar do homem enfermo havia 38 anos. Por isso eu pulei um capítulo. Então, o enfermo havia 38 anos, ele estava doente. Como a Bíblia pode expressar dessa forma? Parece uma palavra simples. Primeiro, em João capítulo 5, tem dois tipos de pessoas, separado em dois tipos de pessoas. É uma história que você não pode ler em nenhum outro lugar. Que história que é? É dividido em a pessoa que pode fazer e a pessoa que não consegue fazer sozinha. E esses dois tipos de pessoas estão ao redor do tanque. O anjo descia e quando ele mexia na água, o primeiro que entrava nela era curado da doença. Ele escutou isso. Então, quando o anjo toca na água, tem pessoas que acham que pode ser o primeiro a entrar na água. No começo, quando eu li essa Bíblia, eu pensava que esse anjo era de Deus, mas é Satanás. Como eu pude descobrir que era Satanás? Porque esse anjo, quando Jesus Cristo foi no tanque de Betesda, as pessoas não estavam olhando para o rosto de Jesus Cristo. Esse anjo fez com que as costas das pessoas estivessem virado para Jesus. Porque quando o anjo tocasse na água, o primeiro que entrasse nesse tanque seria curado de qualquer doença. Então todo mundo estava ao redor do tanque. Eu posso entrar, eu vou ser o primeiro a entrar. E assim eu vou ser curado da doença. Porque só olhava para o tanque. O Filho de Deus, ele veio para nos salvar. Mas as pessoas estão de costas para isso, por isso não conseguem enxergar. Essa vez, eu escutei bastante isso. Por que essa conferência é feita agora só? Eu já fiz várias vezes essa conferência. E eu pergunto, né? Por que você veio só agora? As pessoas não conseguiram enxergar. As pessoas não conseguiram enxergar. Então eu falo, o anjo, ele devia saber que Jesus estava vindo. E para que as pessoas não enxergassem a Jesus Cristo, para tirar a atenção de todas as pessoas. Então, quando o anjo tocasse e fosse o primeiro a entrar no tanque, ia ser curado. Então tinha que ir correndo para entrar no tanque. E algumas pessoas pensavam, eu consigo. E para poder entrar ali, ele só estava com o pé pronto para entrar. E teve pessoas que já estavam assim, só dar um pulo e entrava. Ali atrás das pessoas, Jesus Cristo estava. Mas ninguém sabia que Jesus estava curando enfermo havia 38 anos. Ninguém sabia. Porque se soubesse, ia acontecer uma bagunça. Jesus cura, eu também, me cura, me cura. Todo mundo ia pedir. Mas todo o olhar estava perdido para outro lugar. Aonde? Quando a água fosse movida, que ele teria que ser o primeiro a entrar. Em todos esses 66 livros da Bíblia, não tem nenhum lugar que Deus concede a sua graça dependendo do nosso poder. Se a gente fizer algo para receber, isso não é graça, isso é salário. Qualquer coisa que Deus nos dá, Deus não nos dá pelo salário de um trabalho que a gente faz. Deus deseja conceder sua graça. Entenderam? Uma vez eu comprei um carro. E aí veio o vendedor me procurar. E ele me perguntou cada coisa. Que tipo de carro o senhor quer comprar? E quais as opções que o senhor quer? Isso daqui é tal preço, isso aqui é tal preço. E ele me deu todo o orçamento. Eu falei, nossa, por que é tão caro assim? Ele falou, não é caro. Depende da pessoa, né? Então, quando vocês nasceram da barriga da mãe, vocês tiveram que pagar alguma coisa? Uma boca, $3. Um nariz de porco, $4. Vocês tiveram que fazer alguma coisa?
Uma irmã da nossa igreja tinha os rins ruins e ela não conseguia filtrar o sangue. E assim ela tinha que ir fazer toda aquele... Como é que chama? Hemodiálise. E aí ela ficava muito cansada. Aí no dia seguinte ela se mexia. Aí depois ela tinha que fazer de novo hemodiálise. Quando a gente vai para o banheiro, a gente faz shhh, às vezes a gente fica até, ai, que droga, tem que ir de novo no banheiro, né? Mas ela, porque não conseguia fazer isso? Ela não conseguia urinar. Tem tantas pessoas que estão sofrendo nesse mundo por causa disso. Eu acho que ninguém aqui agradece por ir para o banheiro. Ai, que cheiro fedido esse banheiro, deve sair reclamando só. A gente está vivendo em meio à graça de Deus, mas a gente não sabe disso. Essa palavra graça significa sem esforço, sem pagar, de graça. Isso é graça. Esse relógio eu recebi há 20 anos atrás de presente, é o Ômega. Eu não sei bem, né, mas eu acho que quando eu recebi esse relógio, ele valia mais ou menos uns $1.000. O relógio Ômega, disseram que é muito bom, por isso eu usei pela primeira vez. E pela primeira vez, eu pensei, quando eu for para a África, eu não levo esse relógio, porque eu tenho medo de perder lá na floresta da África. Aí eu comprei um relógio baratinho, a bateria, e deixava lá quando voltava. Esse relógio Ômega, ele custa mais ou menos $1.000. Mas isso não significa que o relógio corre mais rápido. O horário é igual. O relógio de $5.000 é de $5 ou desse de $1.000. Mas esse relógio de $1.000, se eu vender por 10 centavos, isso não é graça. Tem que ser completamente de graça para ser graça. Então, aqui nesse tanque de Betesda tem 2 tipos de pessoas. Um tipo de pessoa queria correr quando o anjo tocasse naquela água. Então essa pessoa estava dependendo da obra para ser curado da sua doença. E isso não é graça, entenderam? Certo? As pessoas, elas pensam o quê? O anjo vem do céu e mexe nessa água. Pensam que é Deus. É um anjo, mas é um anjo que é como um inimigo de Deus. Deus jamais espera a nossa obra, o nosso poder para conceder a sua bênção. Não é assim com Deus, entenderam? Por isso, hoje em dia, muitas pessoas tendo vida espiritual, estão tendo uma vida espiritual errada, por quê? Porque eu oro errado, porque eu não cumpro bem os mandamentos, porque eu não oferto bem, porque eu não consigo ir para o culto de madrugada, porque eu não leio a Bíblia, por isso eu não estou recebendo bênção. As pessoas pensam assim. Estão falando uma coisa completamente contrária. Cumprir bem os mandamentos, fazer boas obras, ofertar bastante, ir para o culto de madrugada, ler bastante a Bíblia. Essas pessoas, dessa forma, se elas receberem alguma coisa por causa disso, isso não é graça. Romanos, capítulo 4, tem uma palavra assim. Está escrito assim. Ora, o que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Se a gente trabalha, isso é um salário, não é graça. Por isso, na palavra da Bíblia, Deus concedeu todas as coisas de graça pela graça. Então eu pensei uma vez. Agora eu já estou com bastante idade. Onde quer que eu vá, eu pertenço à pessoa que tem mais idade naquele grupo.
Eu tenho lugares que eu vou que eu tenho menos idade, mas em qualquer lugar que eu vou, a maioria das vezes eu tenho mais idade. Quando Deus criou o ser humano, então no começo ficando velho, quando nasce velho, e assim vai ficando criança, vai ficando mais jovem, mais forte. Ia ser tão bom se fosse assim. Vocês nunca pensaram nisso, né? Mas eu só penso nessas coisas. No começo você nasce todo velho, cheio de ruga. Ai, minha coluna. E depois de um mês, um ano e um mês, aí depois com 20 anos, e depois com 50 anos você começa a voar, não é? Começa a trabalhar bem. Quão bom seria se fosse assim? Não ia ser bom se fosse assim? É porque vocês ainda não envelheceram. Eu sou uma pessoa assim que sou saudável. Os meus amigos. Eu tenho alguns amigos com mais de 70 anos. Aí quando eu dou café com eles, tomo café com eles, será que eu coloco açúcar ou não? Coloco ou não? Eu boto um monte de açúcar no meu café. Aí quando colocam remédio do meu lado, eu tomo também. Mas também fico bastante doente. Então, na minha idade, não ter doença, eu fico muito agradecido. Quando eu ando de avião, as pessoas mais jovens do que eu, elas desmaiam no avião. Essa vez também, lá em Johannesburg, eu peguei um voo que durava 24 horas. Deus me deu um corpo tão saudável, por isso eu agradeço. Mas as pessoas, ficando velhas, então surge todos os problemas. Surge problema no sangue, problema no intestino, problema no fígado, tudo se torna problema. Quando Deus criou o homem, então, a pessoa morrendo, eu estou saudável, glória a Deus, mas que dor na coluna, e morrer assim, vai ser bom, mas quando morre assim, saudável, morreu. Deus, para o ser humano, por que nasce bebê assim e vai envelhecendo? Ele quer nos ensinar algo incrível. Quando eu fico velho, eu percebo que eu sou uma pessoa inútil. Quando eu fico velho, eu percebo que eu não sou uma grande pessoa. Quando eu sou jovem, eu tenho força, então eu penso que eu posso fazer tudo o que eu quero, que eu consigo. Mas, ficando velho, eu sinto que, nossa, eu não consigo fazer nada. Em 1962, quando eu recebi a salvação, então eu estava no tanque de Betesda, aí eu tenho coragem, eu posso, quando o anjo tocar na água, eu vou ser o primeiro a entrar. Eu vivia com esse tipo de coração. Mas com 15, 16, 17, 18, ficando com 19 anos. Com 19 anos, que maturidade eu vou ter? E eu nem era filósofo e eu pensei profundamente na minha vida. Com 19 anos, o que eu mais pensei foi: se eu tivesse 15 anos agora, eu não teria vivido dessa forma. Eu pensei tanto assim. Se eu tivesse 10 anos. A minha vida até os 19 anos foi inútil. Se eu tivesse 10 anos, agora ia ser tão bom. Se eu tivesse 3 anos, eu não teria vivido dessa forma de jeito nenhum. Se eu nascesse de novo, realmente eu não viveria dessa forma. Eu tive esse tipo de coração. Eu tinha muita reclamação na minha vida.
Deus, porque nos amou, na nossa vida, tem tristeza, tem câncer, tem acidente de carro, também tem falência, doença, divórcio. Deus, Ele espalhou esse tipo de coisa na vida das pessoas. Ele espalhou sofrimento, angústia, divórcio, decepção, câncer, acidente de carro. Então, Deus, Ele juntou tudo isso e colocou na vida. Se não tivesse divórcio, câncer, velhice, fome, se somente tivesse coisa boa. Então, ninguém iria para o caminho de receber graça. Todo mundo iria viver com coragem. Eu vou conseguir ser curado. Então, as pessoas teriam esse tipo de coração. Com 19 anos, tudo que eu fiz fracassou. Naquele tempo, eu pesquisei. E aí, eu acabei decidindo me inscrever para entrar no exército. Lá, agora também. Então, tem os soldados superiores e os mais baixos, né? E o soldado ele tinha 2 estrelas e ele falou para mim: eu me assustei com o que ele falou. Um soldado raso, ele se formou na escola e ele se tornou num soldado mais superior. Então, por que ele vai vir para cá? Eu não conseguia compreender o que ele estava falando. Então, porque os soldados eles se formam e depois não tem trabalho, eles vão para a escola de Busan e quando eles se tornam um soldado um pouco melhor, então eles podem arranjar um trabalho melhor. Então, falou que tem muitos soldados que saem dali, depois vão para a escola e vão e conseguem um trabalho bom, né? Eu não era daquele tempo. Eu me lembro até hoje. Eu fui para o hospital de Daegu para fazer um exame médico. Então, eu era tão insensato porque o meu dente aqui da frente estava quebrado. Então, com certeza, eles iam me rejeitar. Mas eu pensei, não vai ter problema. Eu nem imaginava que eu não conseguiria passar no teste. Então, é dermatologista, é neurologista, aí todo mundo fez eu passar, mas quando eu vi a assinatura do dentista era estranho. Era diferente com a assinatura do meu amigo. Deixa eu ver teu dente. O dente dele era tudo perfeito. Aí eu vi o meu, eu fui rejeitado. E realmente eu fui rejeitado, eu não pude entrar. Eu sendo rejeitado lá, pela primeira vez, eu percebi naquele tempo, eu realmente, eu não sou grande coisa. Eu nem fiz o teste escrito, eu já fui rejeitado no exame médico. Eu pensava que eu era o bom. Deus me concedeu essa graça. Pessoal, as pessoas desse mundo não conseguem ter vida espiritual, por quê? Em João capítulo 5, tinha muitas pessoas ao redor do tanque de Betesda. Mas dá para dividir em 2 tipos. A pessoa que consegue fazer, a pessoa que pode entrar no tanque, a pessoa que pensa que pode entrar e ser curado, e a pessoa que não pode fazer nada. A Bíblia, ela nos fala perfeitamente, a pessoa que pode fazer, Deus não concede graça. Por quê? Se você consegue fazer, Deus deixa você fazer. Mas a pessoa que não consegue fazer, ela procura por Jesus. Então, essa pessoa ficou 38 anos doente.
mesmo essa pessoa sabendo que se a água se mexer, fosse tocada por um anjo e fosse o primeiro a entrar, mas ele não conseguiria, esse tipo de pessoa. Deus, em 1962, naquele tempo eu pude descobrir que eu sou igual esse enfermo havia 38 anos. Hoje, em dia, quando a gente vai para as igrejas, a igreja que eu ia antigamente, o pastor da minha igreja, ele é tão espiritual. Eu falava tanto isso. O nosso ancião, ele tem tanta bênção. O diácono, ele é tão amoroso. O professor de escola dominical, ele é muito zeloso. A nossa igreja era somente de elogios, uma piscina de elogios. Então, na pregação, o pastor, ele elogiava os irmãos, e todo mundo ficava feliz. Nossa, o nosso diácono, ele tem uma oração tão abençoada, tão graciosa. O nosso pastor, ele prega e a bênção sai dali abundantemente. O nosso evangelista, ele é tão fiel diante de Deus. Todo mundo com a obra humana, as pessoas se gabavam e ficavam felizes e alegres com isso. Por isso, em João capítulo 5, quando a gente examina profundamente essa palavra, que tipo de pessoa não pode receber? Que tipo de pessoa pode receber graça diante de Jesus? O enfermo havia 38 anos. Por que ele somente podia receber graça diante de Jesus? Por quê? Ele sabia que se fosse o primeiro a entrar no tanque quando a água fosse tocada, ele não podia, ele não conseguia porque o corpo dele não se movia. Por mais que ele se esforçasse, o corpo não se movia. Pessoal, para essa pessoa, Jesus Cristo veio. Para esse tipo de pessoa. Por isso, Deus, para nós seres humanos, para a gente perceber que a gente é inútil, no começo a gente é criança, vai crescendo e assim a gente vai ficando cada vez mais velho. E ficando cada vez mais velho, a minha vida, eu vivi de uma forma vã, eu vivi uma vida muito vaga, eu não sou nada, eu sou completamente mal, eu sou completamente fracassado. Deus quer que a gente perceba isso, descubra. Eu agradeci muito diante de Deus. Com 19 anos, até pouco tempo atrás, eu achava que eu era o bom, que eu era inteligente, porque eu frequentava a igreja, pensava que eu era fiel. Mas diante de Deus, eu realmente sou uma pessoa má, imunda, uma pessoa incapaz de fazer qualquer coisa. Hoje em dia, muitas igrejas na Coreia, eu me esforçava fazendo bem, elas pensam que isso é bênção. Eu me esforço para fazer alguma coisa e eu penso que eu posso fazer bem. As pessoas que têm esse tipo de coração jamais podem viver pela graça. Deus, independente do que Ele te dê, não é porque você é inteligente, é bom, porque você faz bem, porque você é fiel, porque você se esforçou. Não é olhando para isso que Ele está te dando um salário. Todas as coisas que Deus te dá, a salvação em si, porque tudo isso é dado pela graça. Em Romanos capítulo 4 está escrito o quê? Ao que trabalha. Ora, o que trabalha o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Você é fiel, zeloso, trabalha bem.
bonzinho. Para esse tipo de pessoa, Deus não concede bênção, porque Deus não pode dar graça. Por isso, sabe o que é incrível? Deixando essa preciosa palavra de Deus, a Bíblia, as pessoas estão lendo ela ao avesso. Ao contrário. As pessoas que fazem bem recebem bênção, as pessoas que fazem mal são amaldiçoadas, as pessoas que têm que fazem bem, elas vão receber justiça, as pessoas que fazem mal não. Todo mundo pensa assim, mas Deus, quando Deus nos deu a salvação, somente as pessoas que não conseguem fazer, que dependem de Deus. O enfermo havia 38 anos, o que ele podia fazer? Nada! Seja o primeiro a entrar, mas eu não consigo. Eu não consigo. Ele somente podia falar assim. Porque ele é uma pessoa incapaz. Ele podia aceitar a palavra de Jesus. Os ministros, no começo, ele começa essa vida no ministério e tem uma doença muito medonha. Qual é essa doença? Eu perceber a Bíblia, pregar bem, evangelizar bem. Quando começa a fazer isso, essa pessoa se torna uma pessoa que faz bem. Então, essa pessoa, ela se esforça para fazer bem. Independente do problema que surja, dependendo de Deus, olhando para Deus, não espera que Deus faça, mas ela quer fazer. Se depositar na mão de Deus, parece que não vai dar certo. Então, muitas pessoas têm esse tipo de coração. Deus, passando-se muito tempo, Deus me ensinou bastante sobre isso. Quando eu leio a Bíblia e não combina com o meu pensamento, eu entro em atrito. Então, eu me tornando uma pessoa inútil, em João capítulo 2, faltou vinho na bodas de Caná da Galileia, e a mãe de Jesus falou para os serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Então, a pessoa que é realmente fracassada, ela pode aceitar essa palavra, fazer tudo o que ele vos disser, mas a pessoa que se acha não consegue aceitar essa palavra, fazer tudo o que ele vos disser, porque eu sou melhor do que você. Quem é você para falar, para eu fazer alguma coisa? Pessoal, sabe o que eu fico agoniado na vida espiritual? Hoje em dia, as pessoas se esforçam para receber o perdão do pecado, não é? Elas vão para o culto de madrugada, elas ficam varando a noite para orar, elas fazem isso e aquilo. Parece que está fazendo bem. Mas essas pessoas, por que elas se esforçam para receber o perdão do pecado? Se ela receber o perdão do pecado através de Jesus, ela precisa se esforçar para ter o perdão do pecado ou não? Não! Jesus Cristo morreu na cruz derramando o seu sangue para perdoar o nosso pecado. Mesmo ele tendo morrido, porque ele não conseguiu perdoar o meu pecado, eu tenho que ter esse perdão. Então, se ele já perdoou, por que eu tenho que fazer alguma coisa, não é? Então, o resultado é o quê? Eu tenho que fazer alguma coisa para ter o meu pecado perdoado, porque eu sou uma pessoa poderosa que posso fazer alguma coisa. Quando eu vejo e penso cuidadosamente sobre isso, é uma coisa completamente insana. Se Jesus, acreditando que Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados, e eu querer ter esse perdão do pecado, eu querer fazer alguma coisa para perdoar esse meu pecado, isso não faz sentido. Mas quando a gente lê cuidadosamente a Bíblia, esse é o problema, se Jesus Cristo lavou meus pecados ou não. O que está escrito na Bíblia? Muitas pessoas dizem, Jesus Cristo lavou se Jesus Cristo lavou perfeitamente os meus pecados na cruz, então eu preciso me esforçar para lavar esses pecados? Eu não preciso fazer nada para lavar os meus pecados. Em João capítulo 5, esse anjo que aparece, esse anjo é um anjo corrompido.
Esse anjo, o que ele fazia? Esperando que se movesse água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando, aí o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Então, às vezes ele descia, em certo tempo. E esse anjo vindo, ele puxava todas as pessoas para o tanque, fizeram essas pessoas olhar para o tanque e darem as costas para Jesus Cristo que estava ali atrás. Não deixando ver a Jesus Cristo. Então, o verdadeiro Salvador chegou. Mas inúmeras pessoas que estavam ao redor do tanque não olharam para Jesus Cristo, o Salvador, mas deram as suas costas para Jesus e o seu rosto estava virado para o tanque. Hoje em dia, muitas pessoas, o Senhor Jesus Cristo, não é Ele que tem que me salvar, mas eu tenho que fazer alguma coisa para receber a salvação. Para eu me salvar, eu estou me esforçando. Então, as igrejas tornaram as pessoas nesse tipo de membro. Deus jamais salva esse tipo de pessoa. Se eu falar em outras pessoas, Romanos capítulo 4, em outras palavras, Romanos 4:4, ora, o que trabalha o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. 5, mas o que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Está escrito, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Pessoal, nós não temos que trabalhar. Nós que cometemos muitos pecados, nós temos que acreditar que Ele perdoou o nosso pecado. Nós temos que acreditar nessa palavra que Ele lavou o nosso pecado. Na Bíblia fala que o sangue de Jesus Cristo lavou os nossos pecados. Está escrito inúmeras vezes na Bíblia. Mesmo lendo isso, porque a gente não consegue acreditar, a gente pensa que Jesus Cristo não lavou o nosso pecado. Então, a gente não está tentando fazer alguma coisa para ter esse pecado perdoado? As pessoas são muito coitadas. Eu estudava em Seul e lá no interior não me davam dinheiro. E eu tinha alguns irmãos mais velhos, algumas pessoas mais velhas que moravam comigo. Eu tinha que pagar o aluguel, eu tinha que pagar junto com eles, eu tinha que pagar o carvão, tinha que pagar o aluguel, mas em casa ninguém me mandava nada. Eu sabia que a minha casa tinha dificuldade. E não era fácil de ligar naquela época. E aí eu vi na rua que dava para trabalhar como entregador de jornal. Ah, tem esse tipo de trabalho, que bom. E eu entrei falando que queria ser entregador de jornal. Aí ele está tudo bem. Mas você tem que dar um dinheiro assim que vai assegurar que você vai trabalhar aqui. Porque você vai vender os jornais e você pode acabar fugindo com esse dinheiro. Então você tem que me dar um dinheiro que te assegura que você vai ficar aqui. Eu não lembro direito quanto que é, né? Mas hoje em dia... Então deve ser uns 300 ou 500 dólares, né? E aí eu fiz essa entrega. Então se eu entregasse 250 jornais, eu me esqueci, né, agora. Então, se cada jornal é 5.000 won, então, é 5 dólares, né? Então, 3 dólares é o preço do jornal e 2 dólares é o preço, minha comissão. Então, se eu recebo 5 dólares e aí fica tudo para mim, né? Então, por dia, eu ficava com um monte de dinheiro e eu ficava muito feliz, né? Porque eu vendia todo aquele jornal. E por um mês, eu fiz a entrega desses jornais. Então chegava o momento de eu receber o dinheiro do jornal e essas pessoas disseram aqui para mim: quem mandou você colocar jornal na minha casa? Então,
Então, na verdade, em 200 casas que eu tinha que entregar o jornal. Mas eles me deram 250. E aí, sobrava, né? E aí, eu conversei com eles. E eles falaram para mim, você tem que se responsabilizar por esses 50 jornais que sobraram. Quem mandou você colocar onde não era para colocar? E naquele tempo era muito caro o jornal. E é fácil pagar? Então, entregando por um mês, o que sobrou? Não sobrou nada de dinheiro. Mesmo eu entregando, quase morrendo. E porque eu era inteligente, eu pensei, né? Eu não vou perder para vocês. E eu fiz um plano. Então, depois de alguns meses de entrega, eu sabia onde pagava bem e onde não pagava. Onde não pagava, não entregava. Onde pagava, eu entregava o jornal. Aí um dia, eu peguei todo esse dinheiro. Eu peguei todo o meu dinheiro também que eu tinha segurado. Peguei todos esses 2 dinheiros e fugi. Inteligente, né? Se tornando num bobo. Aí depois eu não pensei no que poderia acontecer depois. Eu tinha que ir para a escola, mas eu não podia. Porque eu estava com medo de ser pego. Então parecia que aquele dono do jornal ia me acordar. Ele foi atrás de mim mesmo, né? E aí eu fiquei com medo, fugi para minha cidade. Eu não vou ser prejudicado por causa da entrega do jornal. Eu não pensava assim. E aí eu desisti da escola. Tudo que eu fazia era assim. Mas eu achava que eu era inteligente. Mas eu era tolo, insensato. Então, naquele ano, desde do mês de maio até setembro, eu fui para o exército por 2 anos. E a primeira vez que eu me vi, eu era um cara que tinha que morrer, eu era tolo, insensato, débil mental. Eu soube disso exatamente. Soube exatamente. Não existe uma pessoa tão tola e insensata como eu nesse mundo. Eu sou uma pessoa que tenho que apanhar e morrer. Olha para o espelho e eu olhava, Pagoksu, seu sujo, mau, imundo, e gritava. Naquele tempo, eu me odiava. Esse Pagoksu, eu odeio pessoas que parecem comigo. Eu não queria nem olhar para as pessoas que eram parecidas comigo. Eu tenho que ir para o inferno. Eu tenho que receber maldição. No começo, a mentira começou como? Quando eu tinha dificuldade, eu misturava um pouco com uma mentira e daí dava para passar bem, né? Então era uma mentira assim que não ia prejudicar ninguém. Eu pensava que não tinha problema. Era fácil de falar, né, com mentira. Mas quando eu comecei a mentir, nossa, a mentira, ela começou a se desenvolver de tal maneira que tudo que saía da minha boca automaticamente saía mentira. E quando eu vim a Apocalipse capítulo 20, versículo 8, que os mentirosos não entrariam no reino dos céus, todos os mentirosos está escrito. Nossa, eu vou para o inferno, porque eu sou mentiroso. Então eu mordia minha boca, meus lábios para não mentir. Aí eu nem conseguia, as pessoas perguntavam e não conseguia responder. Mas depois eu abri e a mentira fluía muito bem. Aí todo mundo falava, esse Oksu aí, ele é mó mentiroso. Eu me tornei num mentiroso. Eu não conseguia. Deus, dentro do meu coração, mesmo se tornando enferma há 38 anos, mas se no seu coração você não se tornar, então não adianta. Eu não era uma enferma há 38 anos, mas no meu coração
Várias vezes eu quis morrer. Ai, quem sou eu? Eu não sei o que eu fiz naquele tempo, mas realmente eu estava sofrendo muito. E diante de Deus, o meu coração se tornou um enfermo havia 38 anos. Uma pessoa incapaz de fazer qualquer coisa. Se o Senhor não me procurasse, eu não poderia procurá-lo, encontrá-lo. Então, o motivo de Deus criar o homem pequeno e depois envelhecendo, não é que ele vai ficando cada vez mais forte, mas ele vai ficando doente e mais fraco. Mas porque se ele quer que o ser humano perceba a sua fraqueza, seu defeito, que eu vivi a minha vida errada, e que assim eu possa ir para diante de Deus para receber graça. Deus, ele fez esse plano. E assim, dentro da vida do ser humano, ele colocou falência, acidente de carro, divórcio, fracasso, câncer. Através dessas coisas, Deus está ensinando para o homem como ele é. E sem saber disso, fica se gabando, gritando, eu tenho boa fé, eu sou assim, eu sou assado. Mas a pessoa que sabe disso, ela tem vergonha. Para falar a verdade, os irmãos dizem para mim, pastor, mas eu fico com muita vergonha. Ai, realmente você é um pastor? Você realmente é um pastor? Frequentemente eu penso nisso no meu coração. Você sendo pastor, o que você sabe fazer? Você pode estabelecer bem os irmãos? Você pode ficar doente no lugar deles? Você é um pastor que não pode fazer nada. Então, na minha vida, eu fico muito grato de subir nesse púlpito. Hoje também, se Deus não me permitir estar nesse lugar, eu não posso estar. Eu agradeço muito. Isso é graça. Andando de avião. Desculpa falar isso. Mas quando eu sou convidado pelo rei, pelo presidente, eu sou muito bem tratado. O ministro, ele vem me encontrar no aeroporto, lá na frente do avião. Então o motorista vem, também tem escolta. Realmente eu recebo o melhor tratamento. Porque o rei e o presidente que mandam, né? E eu penso, quem sou eu? Para Deus trabalhar dentro de mim. Não somos nós dois que temos que trabalhar. Eu tenho que morrer e Deus tem que ser estabelecido. Pessoal, por favor, falem. O pecado, nós tentarmos lavar, não conseguimos. Se nós conseguíssemos lavar o nosso pecado, por que Jesus Cristo teria que ter vindo? Porque a gente não consegue, Jesus Cristo veio. Porque a gente não consegue, Jesus Cristo teve que vir fazer no nosso lugar. Por isso, a gente tem que acreditar que Jesus Cristo lavou o nosso pecado. Está escrito isso na Bíblia, mas a gente não acredita nisso. A gente se esforça para lavar o nosso pecado. E quando Deus vê isso é uma grande maldade diante de Deus. A gente está desprezando na cara a cruz.
Quando Jesus Cristo ele foi crucificado na cruz, ele não foi simplesmente crucificado, ele foi crucificado pelo nosso pecado. Quando Jesus Cristo foi crucificado, não é que ele fracassou em lavar nosso pecado, não. Mas ele falou, está consumado, e morreu. Naquele momento, ele acabou, lavou os nossos pecados. Acabou. Não existe mais nada que nós precisamos fazer pelo nosso pecado. Ele fez perfeitamente. Mas hoje em dia, muitas igrejas, eles pensam que é humildade falar, eu tenho pecado, eu sou pecador. Isso é estar desprezando a Jesus, é desprezar a cruz. Somente a cruz pode lavar nosso pecado. Eu dizer que eu posso lavar meu pecado e desprezar a cruz de Jesus Cristo, isso é arrogância. Satanás trabalha desse jeito dentro de nós, parece uma coisa humilde. A Bíblia, ela nos fala exatamente sobre essa parte. Então, Jacó e Esaú, tem a história deles e está falando que Esaú ele era um caçador, mas o Jacó, ele era um pacato, né? Jovem. E um dia, o Isaac falou para o Esaú, eu já estou velho, então pega a sua aljava e sua espada, seu arco e sua aljava, e vai lá e pega uma caça e faz uma comida saborosa para mim, para que eu te abençoe. Então Esaú tinha coragem, porque ele caçava muito bem. E assim, Esaú, pelo seu esforço, ele recebeu bênção? Ou Jacó, aquele fraquinho que tremia, que recebeu bênção? Quando nós vemos, eu estou velho, eu não sei quando eu vou morrer, então vocês façam uma comida gostosa e assim eu vou te abençoar depois de comer. Então, o Esaú seria abençoado, porque o Jacó não sabe nem caçar, não sabe fazer nada. Mas na Bíblia, falando dessa história, o Esaú que caça bem, ele recebeu maldição, mas o Jacó que não podia fazer nada foi abençoado. Essa Bíblia, não foi por acaso que aconteceu isso, que está escrito assim, mas está falando exatamente sobre a nossa vida espiritual. O Esaú, ele pensava que ele se esforçando poderia ser abençoado. O Jacó, ele sabia que ele não poderia ser abençoado, por isso, ele levou aquilo que a mãe dele havia preparado. Nós também temos que ir para diante de Deus com a justiça que Jesus Cristo preparou. Com a nossa própria justiça não podemos ir para diante de Deus. Por isso, entre vocês, eu oro bem, eu oferto bastante, eu faço boa obra. E quando vocês vão para diante de Deus, vocês têm liberdade. Mas se você cometeu pecado, você fez maldade, você fica com vergonha e não quer ir para diante de Deus. Isso daí é uma vida espiritual completamente errada. Essa pessoa dependendo da sua obra para ir diante de Deus. E isso daí é a pessoa que Deus mais odeia. Deus quer nos conceder sua graça. Para quem Ele concede a graça, não para quem faz bem. Mas para quem faz mal, quem é fraco, o inútil. Para essa pessoa que Deus concede a sua graça. Por isso, vocês, antes de vocês saberem exatamente, assim como eu pensava que eu era o bom, que ia conseguir. Mas um dia, entrando na graça de Deus, eu vi que realmente eu sou uma pessoa completamente inútil. Porque você faz bem, você não vai conseguir receber bênção. Só se eu fizer mal que Deus pode conceder graça. Eu não consigo cumprir os mandamentos, eu não consigo fazer boas obras, eu cometo pecado, eu faço maldade, eu cometi pecado. Por isso, não me dê o salário que eu mereço, mas concede a sua graça. Eu quero receber a sua misericórdia. Somente esse tipo de pessoa pode receber graça. Por isso, a graça é algo que a gente pode receber de uma forma muito fácil. Não faça nada, mas quando você receber o perdão do pecado, não faça nada para receber o perdão do pecado. Porque Jesus Cristo já fez tudo, eu preciso fazer alguma coisa ou não? Se Jesus Cristo falou que Ele perdoou nossos pecados, então é só acreditar. Entenderam? Eu estou com vocês, então é só acreditar. Até agora,
você não pediu nada no meu nome, pede e dá, e te será concedido. Não é verdade? Pede e crê que recebeste no nome de quem? No nome de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo subiu ao céu, Ele nos deu o nome dele. Utiliza do jeito que você quiser, o quanto quiser. Se você chamar o nome de Jesus Cristo, então vai viver. Então você orar em nome de Jesus Cristo. Então, assim também, se eu te der um cartão e a senha, você vai poder pegar dinheiro no banco, assim também. Se você orar pelo nome de Jesus Cristo, é o mesmo poder que Jesus Cristo tem. Então você é sujo, mau, imundo, independente disso, Deus vai responder. Acreditar nisso é fé. Entenderam? Mas as pessoas não são assim. Eu vou orar bem, eu vou me esforçar, por isso eu acho que Deus vai me abençoar, mas quando eu faço errado, eu acho que Deus não vai escutar minha oração. Não, pessoal, não é assim. Deus deseja conceder sua graça, independente, sem valor, sem salário, de graça. Por isso, em Romanos capítulo 4, versículo 5, ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Você é pecador, mas ele está falando que esse ímpio é justo. Ele não fez nada para isso, mas você é justo. Por quê? Porque Jesus Cristo fez no seu lugar. Se a gente fizer, a gente está rejeitando o que Jesus Cristo fez. Vamos organizar tudo que eu falei. Deus, Ele deseja nos dar tudo pela sua graça. Se eu quiser recebendo salário, Ele não dá. O motivo da gente não conseguir ter vida espiritual não é porque você faz mal, é porque você faz muito bem. Entenderam? É porque você está fazendo muito bem. Deus, para você receber essa bênção, nós, antigamente, quando a gente estava em Seul, a nossa igreja, continuamente, jovens, entravam e saíam na hora do culto, e as crianças, elas andavam descalço. E era inverno. E elas entravam e saíam e deixavam a porta aberta. Estava frio. E aí, eu também falei, pessoal, crianças, fechem a porta, né? Mas como eram crianças, não sabiam. Aí, eu fiz uma porta em que ela fechava automaticamente. E aí, eu estava pregando no culto, aí uma irmã bem calma entrou, no meio do culto. Ela, entrando, ela podia deixar a porta que ia fechar automaticamente. Então, ela puxou, mas a porta não estava obedecendo. Aí, fechou bem forte a porta e fez um barulho. Aí, todo mundo se assustou. E por isso, no começo, aquela porta, se você deixar... Então, tinha muitas crianças que deixavam a porta aberta. Então, para não ficar aberto, a gente colocou um negócio na porta para fechar sozinho. Assim também. É porque não existe ninguém bonzinhos. Deus, Ele não preparou o céu para a pessoa que faz boas obras para ir para o céu. Então, você cometeu pecado, é só entrar. Mas aquela irmã bem calminha, ela entrou ali, ela queria fechar bem silenciosamente. Mas aí ela puxou a porta e fez um barulhão. E aí ela ficou com vergonha. E ela não veio antes do culto começar, ela veio atrasada, né? E ainda fez aquele papelão. E lá na frente, eu consegui enxergar lá atrás, vai fazer barulho, né? Eu sei disso. E aquela irmã, sempre que ela chegava atrasada, ela fazia esse barulho, né? Para falar como se ela quisesse falar, estou chegando. Deus, para nos salvar,
Não aquela pessoa que tem isso de bondade ou isso de bondade. E a pessoa que tem essa bondade pode ir para o céu, mas e a que tem menos bondade, para todas as pessoas que estão abaixo vão para o inferno. Mas Deus fez que até aquele pedação de pecado possa ir para o céu. Entenderam? Então, para aquele pedação de pecado poder ir para o céu, mas o bonzinho aí vai criar problema com isso. Então, se você se tornar essa pessoa bonzinho, você não vai gostar daquele pecador que também pode ir para o céu. Mas o diabo te engana como? Você tem que fazer boa obra para ir para o céu. Então, se com boa obra você pode ir para o céu, Jesus Cristo não precisava morrer na cruz. Então, desprezando Jesus Cristo, as pessoas se esforçam para receber o perdão do pecado. Por que as pessoas desprezam a cruz? A cruz, ela lavou o nosso pecado perfeitamente. Por que as pessoas desprezam essa cruz? Somente olhando para essa cruz, venha para o céu. Outras coisas não é necessário. Entenderam? Estão entendendo? Quando eu compro passagem de avião, normalmente eu compro uma passagem. Eu compro uma passagem para Los Angeles e aí eu preciso de uma passagem que vai até Los Angeles ou que vai para Suazilândia ou para Johannesburg. Então, eu não preciso comprar as escalas, pagar as escalas. Eu pago daqui até Hong Kong. Então, eu pago uma passagem daqui até Johannesburg. Então, você somente solta o seu pecado e olha para a cruz. Assim, vê, a cruz lavou meu pecado ou não? Então, vocês somente vejam, Jesus Cristo morreu na cruz ou não morreu? Não, eu não vou mais cometer pecado, Jesus, desce. Não precisa fazer assim, Jesus Cristo falou, está consumado na cruz. Por quê? O que ele consumou? O perdão do pecado. Se ele já acabou com todo o nosso pecado, a gente não precisa mais fazer alguma coisa para receber o perdão do pecado, entenderam? Porque ele já fez tudo, por isso ele falou que está consumado. Se ele já perdoou todo o nosso pecado, então já acabou, entenderam? Então receber graça diante de Deus não é eu fazendo bondade, ou orando, ofertando bastante, Deus. E quando eu brigo e xingo, aí eu fico com vergonha, ai Deus. Esse cara aí uma vez faz bondade, depois eu sou esse tipo de pessoa, Deus, mas o Senhor mesmo assim me aceite. Isso é fé. As pessoas pensam, sim, eu vou cometer pecado à vontade. Sim, eu não vou fazer. De jeito nenhum. Deus tem que nos ajudar para a gente ter uma vida bondosa, entenderam? Em João capítulo 5, tem 2 tipos de pessoas. Um tipo de pessoa, ela tem o poder para poder ser o primeiro a entrar quando a água é agitada, mas Jesus Cristo nem olhou para esse tipo de pessoa. Mas para a pessoa que não consegue fazer nada, para a pessoa que não consegue entrar mesmo que a água seja agitada, Jesus Cristo foi procurar por essa pessoa. Pessoal, se você se tornar numa pessoa que não consegue fazer nada, você recebe graça de Deus. Mas o problema de você não conseguir ter vida espiritual é porque você faz muito bem, entendeu? Nós somos sujos, imundos e maus. Nós jamais podemos viver de forma boa. Sempre vamos cometer pecado, erro, mas de graça, se Jesus Cristo não tivesse lavado o nosso pecado, nós não poderíamos. Por isso, a cruz de Jesus tem poder e nos deu o perdão do pecado. Quando nós oramos também, não é porque eu sou bonzinho que eu recebo, mas olhando para o sangue de Jesus Cristo que Deus nos recebe. Por isso, quando nós com coragem vamos para diante de Deus pelo nome de Jesus, Deus nos concede a sua graça. Até aqui.